Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa sexta aula de contabilidade avançada, ok? Antes de iniciar, porém, deixa eu apenas fazer um ajuste aqui que eu creio ter errado numa conta lá atrás no exercício número 5. Quando eu calculei aqui no PL, eu somei o capital e o lucro líquido, eu havia colocado aqui 7.960, o número ficou errado, eu só estou corrigindo aqui. E também o caixa, né, que eu tinha levado 6.000 para o caixa, na verdade são 5, porque o ágio ficou aqui, né, na empresa A e não na empresa B. E só corrigindo também o MEP e corrigindo, né, a questão do ágio aqui, que depois nós corrigimos aqui no DRE, também o ganho do MEP e a despesa de ágio, né, de depreciação do ágio, tá bem? Eu sei que nós não estamos nesse momento tão preocupados assim com a matemática, ela só é importante no momento que formos utilizar aí o nosso aprendizado aqui para fazer exercícios, não é? Para prestar concurso, ou seja, para aquilo que você deseja. Aqui nesse momento não estamos tão preocupados com a matemática, só fazendo essa correção apenas porque eu percebi. Em algumas outras aulas, por acaso, se eu errei na matemática e não percebi, quando forem refazer o exercício, né, prestem atenção na matemática para ficar correto. Aqui, como nós estamos preocupados com os fundamentos, né, com o aprendizado sobre os lançamentos, né, sobre os débitos e os créditos corretos, sobre as relações. Aqui a nossa preocupação ela é mais técnica, ok? Mas tudo bem, só para constar. Vamos lá. Nessa aula eu deixei 2 exercícios prontos, tá? Nós teremos mais 2 para fazermos aí, passo a passo, mais adiante. Esses aqui eu deixei pronto em função da grande quantidade de detalhes, da grande atenção que vamos necessitar, ok? Então vamos lá, começando. Esse exercício número 7, a empresa A integraliza capital no valor de 10.000, item 1. Então, esse lançamento, como nós já estamos habituados a fazer, vamos lá no PL da empresa A, colocamos lá capital 10.000 e lá no caixa 10.000 também, ok? Aqui já está corrigido porque eu já fiz todos os lançamentos, mas aí nós vamos perceber então que depois nós vamos fazer essa redução, tá bem? Por enquanto, só para constar, fica lá os 10.000 no caixa. 10.000 no capital no PL, 10.000 no caixa, porque a empresa já integralizou. No item 2, a empresa B subscreve capital referente a 8.000. Então, nós vamos colocar lá na empresa B somente aquele capital a integralizar, né? Aqui eu já deixei 0 no PL, porque eu já integralizei conforme os próximos lançamentos. Porém, no primeiro passo é só a intenção da empresa, como já vimos nos exercícios anteriores. A gente deixa apenas o 8.000 como uma indicação, não é? Como uma pretensão da empresa a integralizar aquele valor. Ela subscreveu no contrato social, ainda não integralizou. Perfeito? Muito bem. Continuando, no item 3, a empresa B vende todo o capital pelo valor de face à vista, 8.000. Então, na empresa B, agora sim, a gente integralizou, colocou no PL o capital 8.000 e levou os 8.000 para a caixa. Aqui, da mesma forma, o saldo está 3.000 devido aos próximos lançamentos, ok? Perfeito. Na empresa A, no item 4, adquire 60% do capital da empresa B diretamente dela. Pois muito bem. Se ela adquiriu 60%, a empresa A vendeu a 8.000, nós estamos falando de 4.800. Então, aqui no ativo, né, no ativo não circulante, o investimento MEP, né, o investimento MEP seria de 4.800. Aqui o valor já está 5.700 porque eu já corrigi de acordo com o ganho de MEP de 900 aqui que nós tivemos no cálculo, tá ok? Só quero chamar a atenção aqui desses números mais adiante, porque iremos ter novidade aqui. Então eu já deixei pronto só para facilitar o entendimento. Já fizemos tudo isso aqui antes, tá? É só para ir um pouco mais rápido. A empresa, no item 5, a empresa B adquire estoque à vista 5.000, ok? Então, estoque à vista
Eu abati, coloquei no meu estoque, aqui está 0, porque eu já fiz os outros lançamentos, mas seria 5.000 no estoque, o débito e o crédito de 5.000 no caixa, reduzindo o valor para 3.000 então, porque ele deveria estar 8.000 aqui, conforme falamos anteriormente aí, ok? Muito bem. No item 6, a empresa B vendeu todo o estoque a receber no próximo mês. A empresa B vendeu todo o estoque, o mesmo lançamento que já fizemos aí diversas vezes, a receita bruta de vendas, 8.000, não é? Contas a receber de 8.000, ok? Aí vou explicar o que está em vermelho aqui já, tá? Por enquanto seria 8.000. Eu deixei 4 aqui devido ao próximo lançamento já, ok? Mas tudo bem, como ela vendeu todo o estoque era 5.000, o estoque ficou 0 e o custo de mercadorias vendidas foi lá para o DRE, então 5.000, ok? Já fizemos tudo isso antes, não há nenhuma novidade até aqui. A novidade vem agora, metade do estoque vendido pela empresa B, no item 7, foi vendido para a empresa A. Então aqui vem a novidade. Quando a gente vai lá no estoque, a gente vai falar na empresa B, ela vendeu metade das vendas dela para a empresa A, a empresa B, né? Ela vendeu metade para a empresa A, metade das vendas dela. Ok, nós sabemos que a empresa A, ela tem 60% da empresa B, né? Aqui no investimento MAP, ó, estaria 4.800 aqui no investimento MAP B, aqui no ativo, e não 5.700. Esse 5.700 é porque eu já fiz as contas. Mas vamos ver como eu cheguei nesse valor de 5.700, calculando o MAP. Também já vimos isso antes. Qual é a novidade aqui? A novidade é que se ela vendeu 50% das vendas dela para uma empresa a qual ela está coligada, não é? Ela faz parte daquela empresa, 10% das ações ordinárias dela pertencem à empresa A, então nesse caso ela terá contas a receber, né, de 4.000, que será de terceiros, e terá uma TPR, que eu deixei aqui para indicar que é da empresa A, também de 4.000, aqui no ativo. O que é a TPR? É uma transação entre partes relacionadas, ok? Então, na verdade, ela terá contas a receber de 50%, que vendeu para terceiros, né, de toda a venda dela, e os outros 50% não é contas a receber, é uma transação entre partes relacionadas com a empresa A de 4.000, ok? Muito bem. Além desse lançamento, então, quando vamos lá no DRE, nós temos a receita bruta de vendas de 8.000, custo de mercadorias vendidas de 5.000, temos então cálculo, anda aqui no DRE, se formos fazer o cálculo, ele será lucro bruto de 3.000, perfeito? Então ficaremos com lucro bruto de 3.000. Ficando com lucro bruto de 3.000, nós teremos lucro líquido também igual, porque não temos despesa, aqui não temos, né, que calcular o lucro operacional, não temos aqui os impostos, né, no exercício, temos aqui apenas o lucro líquido igual. Então. Ora, nós vemos que desse lucro líquido, 50% dele foi vendido para A, não é? 1.500, esses 1.500 foi vendido para A. Só que a A, ela não tem, né, 100% da empresa, então como ela tem 60%, nós vamos calcular esse 60% em cima da metade que eu vendi para a empresa A, né, e 60% dessa parcela já é da empresa A. E eu vou ter um número aqui, 900. Né? 900 é 60% de 1.500, ok? Então, repetindo, o lucro líquido foi 3.000. Desses 3.000, 50% foi para terceiros, 50% foi para A. 50% é igual a 1.500. Desses 1.500, 60% já pertence à empresa A. Então, são 900, que nós vamos chamar aqui de lucro não realizado. Esse LNR é lucro não realizado ascendente, ok? Esse lucro, ele vai ascender, ele vai subir para a empresa
para A, no caso, né? A empresa ascendente, porque a empresa A é a empresa que comanda, é a controladora, ok? Como nós fazemos esse cálculo agora do MEP, então? Nós vamos lá no capital, colocamos o lucro líquido lá apenas para calcular o novo capital. Então, nós tínhamos um capital de 8 mil aqui no PL, ficamos com, né, tivemos um lucro líquido de 3 mil, né, um total, nós teremos 11 mil. Desses 11 mil, 60% dele é da empresa A, ok? Então, nós vamos calcular esse 60% da A aqui, 6.600. Tendo 6.600, nós vamos agora abater esse lucro líquido não realizado ascendente, ok? Para calcular o MEP, para ajustar esse MEP. E nós vamos chegar, então, chegamos aqui ao novo MEP, 5.700, perfeito? Agora sim, nós vamos lá na empresa A e fazemos esse acerto, não é? Ajustamos lá, era 4.800, foi para 5.700, então aqui no DRE eu registrei, né? Nós registramos o ganho de MEP de 900, perfeito? Muito bem, então esse foi um exemplo bastante simples, apenas para mostrar como são feitas essas transações entre partes relacionadas, ok? Compra e venda, né, de uma empresa coligada para uma outra, ou uma empresa controladora para uma controlada. Vamos pegar agora um exemplo muito mais complexo, ok? Onde vai haver vários relacionamentos entre três empresas, para ficar muito mais bem entendido, ok? Então, até aqui, colocamos, além de tudo aquilo que já vimos em contabilidade avançada, mais a questão do lucro não realizado e também das transações entre partes relacionadas, perfeito? Então, vamos dar ênfase agora nesse novo exercício, nessas duas questões. Vamos lá. Exercício 8, item 1. A empresa A integraliza capital 10 mil. Fui lá na empresa A, capital no PL, 10 mil. Fui lá no caixa, né? Está 2.200, porque eu já corrigi, tá? Mas em função dos próximos lançamentos. Mas o caixa aqui, ele seria 10 mil, ok? Muito bem. Empresa B subscreveu capital de 8, a mesma coisa. É só uma intenção, subscreveu. Então, eu coloco a integralizar lá na empresa B, 8 mil, não há? Ainda não integralizamos. Vamos fazer o seguinte, para ir seguindo melhor, eu vou colorir aquilo que nós já falamos, tá bem? Só para ficar de uma forma um pouco mais evidente aquilo que já foi tratado, ok? Vamos colocar aqui em azul, acho que fica bom para ver, sem problema. Né? Então já fizemos esse lançamento, da empresa B também, não é? Integralizando, aqui quando falamos integralizar, o contrato social, não é? Ainda não colocamos o capital na empresa. No item 3, a empresa C também subscreveu aqui 5 mil, não é? Então, vamos lá na empresa C, ela apenas subscreveu 5 mil. Está zero aqui porque a gente já caminhou, não é? Como o exercício está pronto, eu só estou utilizando ele para explicar mais adiante, né? A questão, para ficar mais claro, não é? Mais evidente a questão do cálculo do lucro não realizado e das transações entre partes relacionadas, ok? Temos outros exercícios para fazer passo a passo, não se preocupem, esse aqui é apenas para explicação. Explicação, não é? O número 4 aqui, o item 4, a empresa B vendeu todas as ações por 8 mil. Então, a empresa B, agora sim, ela integralizou o capital, não é isso? Aí nós vamos lá e colocamos ele lá no caixa, perfeito? Sem problemas, ela integralizou o capital. Na empresa, no item 5, é a vez da empresa C agora, vendeu todas as ações, não é? Então, se ela vendeu todas as ações, a mesma coisa que nós colocamos aqui no item 4. A empresa B vendeu todas as ações. Se ela vendeu todas as ações, ela integralizou, ok? O mesmo caso aqui a empresa C, vendeu todas as ações. Então, ela integralizou também. Colocou o dinheiro lá no seu caixa, ok? Estamos colocando em azul aí, acompanhando o que estamos fazendo, tá? Só para controle do
aprendizado aqui. No item 6, a empresa A adquire 60% das ações da empresa B diretamente dela. Ótimo! Se foi diretamente dela, 60%, nós vamos, né, lá para o cálculo do MEP, ok? Que era de 4.000, tá bem? O investimento MEP aqui já está corrigido em função dos cálculos futuros, mas era 4.000, ok? Valia, a empresa vale 8.000, 6 vezes 8, 48, perdão, 4.800, ok? Ó, eu errando aí na matemática de novo. Mas, como falamos, o importante aqui, então aqui o investimento MEP-B, ele seria de 4.800, perfeito? Ficando aqui esse valor, e tirando esse valor, abatendo esses 4.800 do nosso caixa. Por isso que o nosso caixa ele foi reduzindo, ok? Ele está em 2.200 lá, porque ele era de 10.000. Eu reduzi esses 4.800 dele, depois eu reduzi outros valores que nós vamos verificar mais adiante. Muito bem, dito isso, faremos a mesma coisa com a empresa C, não é isso? No item 7. A empresa A adquire 60% das ações da empresa C diretamente dela. Podemos ver aqui no item 5 que a empresa valia 5.000. 60% são 3.000, ok? 3 vezes 5, 30. Então, perfeito. A empresa C, não é? A empresa A, nós vamos lá, fazemos o tal do investimento MEP-C de 3.000, tá? Ele está 2.450 aqui em função dos cálculos futuros, que ainda vamos ver aqui nesse mesmo exercício. Mas, por enquanto, consideraríamos aqui que fosse 3.000 aqui o lançamento, perfeito? Muito bem, dito isso, partimos agora para a parte que já começa a resolver o exercício, né? Os lançamentos que já começarão a encerrar o exercício. O item 8, a empresa A adquire estoque a pagar no próximo mês. Nenhuma novidade, né? Nós sabemos, adquirir um estoque, nós vamos lançar. Se é a pagar a próximo mês, não é? Aqui não foi à vista, tá? Nos outros exercícios, nós estávamos, na maioria das vezes, abatendo do caixa. Nesse caso, não. Nós vamos lançar um estoque que aqui está zero, mas ele seria 3.000. Nesse momento aqui, ele seria 3.000 no momento que estamos, né? No lançamento 8 lá. E eu vou lançar a fornecedores, ok? 3.000. Por quê? Porque eu vou pagar no próximo mês. Ok? Muito bem. Então, colocamos lá fornecedores, estoque, seguimos. O item 9, a empresa A vende todo o estoque a receber no próximo mês, 6.000, ok? Então, a empresa A teve lá uma receita bruta de vendas de 6.000, ok? Se vendeu todo o estoque, zerou o estoque, o CMV foi para 3.000, não é? Que era todo o valor do estoque que ela tinha. Muito bem. Então, paramos aqui nesse momento, registramos lá um contas a receber. Aqui, nesse caso, contas a receber, ele já está corrigido em função dos lançamentos futuros que faremos aqui, tá bem? Vou até deixar eles em vermelho. Por enquanto, ele ficaria aqui no contas a receber 6.000, tá bem? E aí o CMV já zerou o estoque, corrigindo aqui, então, fazendo os dois lançamentos. Nenhuma novidade até aqui. No item 10 é que tem aí, então, a primeira novidade. 1/3 do estoque vendido pela empresa A foi para B. 1/3 foi para a empresa C e o restante foi para terceiros, ok? Muito bem, vamos ver como isso fica, então, lá na empresa A agora, sabendo dessa nova informação. Esse novo lançamento, então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa receita bruta de vendas que tivemos, 1/3 é contas a receber. 1/3 é transações entre partes relacionadas com a empresa B, 2.000. E o outro 1/3 é transações entre partes relacionadas com a empresa C, 2.000, ok? Então, não são 6.000 de contas a receber.
tem essas transações entre partes relacionadas que deixamos aqui em vermelho, aqui no ativo, ok? Muito bem, até aqui também, esses lançamentos vimos no exemplo anterior, ok? Só deixando evidente aqui como ele tem que ser realizado, legal? Beleza, então voltamos lá ao item 11. A empresa B adquire estoque diferente daquele vendido pela empresa A, tá? Estamos separando aqui esse estoque para não haver confusão durante o exercício, tá bem? A pagar no próximo mês de 4.000. Então, nós vamos lá na empresa B, adquirimos um estoque, que eu vou colocar em azul aqui, ele está zero porque tem outros lançamentos já mais adiante, ok? Mas vamos deixar ele aqui como se fora 4.000, tá bem? Esses 4.000, como eles são a pagar no próximo mês, é lá em fornecedores, não é? Débito em estoque, crédito em fornecedores, tá bem? Só estamos separando aqui esses estoques em função de explicar melhor, de entender melhor o exercício, ok? Vamos lá. Item 12. A empresa B vende o último estoque adquirido, sendo 50% para A e o restante para terceiros. Então, a empresa B vendeu esse último estoque que nós acabamos de falar, sendo que 50% foi para A e o restante para terceiros. Beleza. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, não é? Receita bruta de vendas lá de 6.000, né? E vamos registrar o TPR aqui. Vou até deixar ele em vermelho, né? De 3.000, porque eu tenho contas a receber de 3.000 e TPR com A, não é? De 3.000. A receita bruta de vendas lá, o crédito, né, de 6.000. Se vendeu todo o estoque, eu vou zerar o estoque que está em azul aqui, que é aquele estoque diferente, né, daquele estoque que de A, não é? Já deixamos lá, claro, no enunciado para separar. Vou registrar aqui também o custo de mercadoria vendidas, né, zerando o estoque, ok? Dou um crédito em estoque, um débito em custo de mercadorias vendidas. Perfeito? Legal. E o que eu faço lá na A? Eu vou registrar, não é? Que a A comprou esse estoque. Então, nós vamos colocar, foi na A, não é? Perdão, voltamos lá, empresa B, vendido, adquire estoque diferente, a empresa B vendeu, sendo que foi 50% para A e o restante para B. Então, lá na A, o que eu vou fazer? Eu agora vou ter que registrar, então, esse estoque, não é? Que eu comprei. Esse estoque que eu comprei da B. Eu vou colocar esse estoque lá, um valor de 2.000, não é? E vou colocar uma transação entre partes relacionadas, não é? Que eu fiz também lá com a B de 2.000, perfeito? Então, na empresa A, eu vou registrar o débito do estoque que eu comprei e o crédito, né, do TPR, tá? Do que eu tenho a pagar, perfeito? Pois muito bem, dessa forma eu faço os dois lançamentos, tanto na B quanto na A, ok? Então, se aqui na B eu registrei um contas a receber, não é? Um TPR de A, eu vou lançar essa mesma conta, não é? Lá no meu TPR de B, ok? A mesma coisa que eu fiz na empresa B quando eu adquiri esse estoque de A, ok? Eu coloquei lá, ó, o estoque de A de 2.000, vamos colocar ele também em azul aqui, para ficar evidenciado, e também o TPR de A, ó lá. Então, eu faço a mesma coisa. Eu vendi da A para B e da B para A, registrando o estoque, né, que foi da B na A e o estoque que foi de A para B, perfeito? E o TPR, né, que é o fornecedor, seria o fornecedores, mas nesse caso aqui não, ele é direto lá na A, perfeito? Fazendo os dois lançamentos das duas empresas, perfeito? Muito bem, com isso matamos aqui então o item 11. Não, o item 12, né? A empresa vendeu, já estamos aqui vendendo o estoque da B para
A, ok? E o item 13, a empresa C adquiriu estoque para pagar no próximo mês, né? Nenhuma novidade, lançamos lá um estoque na A. Lembrando lá que o lançamento que nós fizemos lá atrás da empresa A, não é? Quando ela vendeu também para a empresa B, ó lá, do estoque de A de 2000 e também um TPR de A de 2000, ok? Lá atrás, quando nós vendemos da A para B, para C, não é? Nós já registramos também esses TPRs e esse estoque lá na empresa C, perfeito? Como eu disse, isso tudo vai ficar mais claro ainda quando nós fizermos aí passo a passo os próximos exercícios. Aqui apenas para acompanharmos, né, um exercício já feito, para termos aí em mente toda a atenção que temos que ter, ok? Todos os lançamentos que cada um desses fatos contábeis nos obrigam a realizar, ok? A empresa C, no item 14, ela vendeu 50% do estoque adquirido, diferente daquele vendido pela A, daquele que ela adquiriu da A. O valor será recebido no próximo mês e 50% foi para a própria A e a outra para terceiros. Nós fizemos esse lançamento na B, tá? Então, a gente registra lá a receita bruta de vendas no DRE de 4.000, não é? Colocam contas a receber de 2.000, de 50%, que foi vendido para terceiros, um TPR, não é? Que é um débito que nós temos, de 2.000, né? Débito de A, ok? E vamos lá na empresa A, abaixamos aqui o CMV, né? CMV, um débito em CMV, e damos um crédito em estoque, reduzindo aqui o estoque que já está em azul aqui, deixar ele em vermelho para dizer que nós estamos falando dele agora, tá? Ele era 5.000, ele voltou para 2.500, muito bem. Feito esse lançamento, você leva o estoque, não é? Leva o estoque que eu adquiri de C para a empresa A, não é? Que são 2.000 também. Sendo assim, eu também tenho que pagar esse estoque. Então, nós vamos registrar ele lá no passivo, esse estoque de C de 2.000, perfeito? Ficando dessa forma, a empresa B, quando ela vendeu, foi 6.000, não é? Estou fazendo conta certa. Foi 6.000. Eu fiquei com contas a receber, um TPR de A de 3.000, perdão. Então, só corrigindo aqui, o estoque que nós compramos de B era de 3.000. E o TPR também é de 3.000. Né? Na C é que ficou 6.000. Aqui ficou 4.000. Então, 2.000 e 2.000. Então, como nós podemos fechar aqui somente analisando o balanço, tá? Vamos lá, vamos na empresa A. Eu peguei, vendemos então lá, só recordando como chegamos a esse quadro, né? A esse balanço aqui, a esse resumo. A receita bruta de vendas no DRE foi de 6.000, eu tinha um estoque que eu havia comprado lá atrás, eu vendi esse estoque, não os estoques que eu adquiri da empresa B e C. Esse estoque foi, né? Zerei esse estoque, perfeito? Então, como estávamos falando aqui, ficamos dessa forma quando fechamos aqui, né, a receita bruta, zeramos o estoque e o CMV, muito bem. Daqui por diante, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para baixo no DRE, teoricamente, esse lucro líquido, sem considerar o MEP por enquanto, ele seria, né, o lucro bruto aqui, então, ele seria de 3.000, não é? O lucro operacional também, né? Não, o lucro operacional mudaria em função aqui das perdas, né, de MEP que estamos levando aqui. Mas não vamos considerar esse número de MEP por enquanto, porque nós não sabemos, né, ainda, antes de calcular B e C. O que nós sabemos é que o lucro líquido seria igual, então, ao lucro bruto lá, de 3.000.
e que nós vendemos 1/3 para terceiros, 1/3 para a empresa B e 1/3 para a empresa C, ok? Então, aí ficará, teoricamente, não é? 1.000 nós vendemos para terceiros, teoricamente não, praticamente, conforme o enunciado, aqui no DRE, onde está em vermelho. E não, então, nesse caso aqui, nós temos que registrar um lucro não realizado descendente para a empresa B de 1.000 e também um lucro não realizado descendente para a empresa C também de 1.000. Porque precisamos calcular isso antes aqui de calcular o MEP e tudo mais. Porque nós iremos utilizar essas informações quando nós formos fechar, então, as empresas B e a empresa C. Fechar o balanço, ok? Muito bem. Então, quando vamos aqui para a empresa B, nós temos, não é, a receita bruta lá que já fizemos, o CMV também, não é, já fizemos o TPRA, a DA, né, fornecedores, tudo bem. Vamos encerrar então esse exercício. Lá no lucro líquido, no DRE, nós temos 2.000. Só que nós sabemos que no enunciado do exercício, já está em vermelho aqui, 50% disso foi para A e 50% foi para terceiros. Muito bem. Então, eu vou calcular aqui o lucro não realizado ascendente de A, ok? Que é 1.000, não é? 50% da venda. E nós sabemos que 60% desses 1.000 já pertence à empresa A, ok? Que são as ações que ela comprou. Então, eu tenho 600 aqui. Então, esses números nós iremos utilizar agora para fechar o novo capital dessa empresa, ok? Então, temos lá um capital, né, de 8.000, esse lucro líquido de 2.000, fechamos um novo total de 10.000. O MEP é a primeira coisa que fazemos, então calculamos aqui 60%, 6.000. Nós temos lá aquele lucro não realizado descendente, aquele que nós vimos lá em A, ó, aqui no DRE de A, não é? Lucro não realizado descendente de B igual a 1.000. Para isso que nós vamos usar agora esse número. O lucro não realizado descendente de A, né? Aquele que veio de A, e aqui o lucro não realizado ascendente, não é? Também de A, não é? Com isso, esses 600 que nós apuramos no DRE de B aqui. O novo MEP aqui, então, o valor de MEP ficará 4.400, não é? 6.000, que era os 60%, menos o lucro não realizado descendente, menos o lucro não realizado ascendente, 4.400. Agora sim nós temos o valor do MEP. Então, nós vamos levar lá o valor do MEP para o investimento de MEP, não é? Em B, ele era 4.800, ele vai ficar 4.400. Então, nós registramos no nosso DRE, colocando em azul aqui, para ficar evidente, o valor de perda de MEP, né? De 400, era 4.800, tivemos a perda, ficou 4.400, registramos essa como se fosse uma despesa, ok? A mesma coisa faremos agora com a empresa C, não é? Calculamos lá no DRE a receita bruta de vendas, tiramos o CMV, calculamos o lucro líquido, não é? Ficamos com 1.500. E nós sabemos que desse 1.500, 50% foi para A, ok? Desses 50% que foi para A, nós temos um lucro não realizado de A de 750. Só que desses 750, nós temos que calcular ainda a parte que já é de A. 60% é igual a 450. Vamos ao PL, fazemos a mesma conta. Capital, né, com o lucro líquido 1.500, 60% de 6.500, 3.900. 60% é o valor do investimento MEP lá que A fez aqui, não é? Só para ficar evidente, coloca aqui 60% de A, não é? 3.900. Muito bem. O lucro não realizado descendente, lá no DRE de A, nós temos um lucro não realizado descendente de C
de 1.000 também, a última linha aqui do DRE, ok? Vamos lá, né, para a parte verdinha, vamos lá para a empresa C, então levamos esse lucro não realizado descendente de 1.000 e temos esse 450 que calculamos aqui dos 60% sobre a venda que foi feita para A, que já era de A. Lucro não realizado ascendente de 450, fechando assim, né, o MAP, não é? O MAP aqui no total. O MAP, então, ele vai ficar 2.450. O MAP é mutações entre patrimônios, ok? Ou movimentação, né, entre patrimônios, como queiram. Vamos lá para a empresa A. Eu tinha um investimento de MAP em C, que era de 3.000, não é? Vou colocar aqui em vermelho para ficar evidente. Como aqui no ativo, ele era de 3.000, mas agora ele veio para cá, 2.450, que foi o que fechamos na empresa C. Com isso, eu também registro uma perda de MAP lá, né, como se for uma despesa, né, uma perda de MAP em C de 550. E com isso eu fecho, ok? Então é óbvio que aqui no DRE, se eu fosse calcular o lucro líquido agora, não é? Antes, o real, não é? Eu teria que abater também esses 950 aqui, eu teria apenas 2.050 de lucro líquido aqui em A, perfeito? Mas o importante aqui é ficar evidente toda essa mecânica. Quando eu vendo, né, quando eu faço uma transação de parte relacionada, o registro de TPR no ativo, não é? Quando é a venda, e também do estoque, não é? Quando eu compro, né, eu faço um estoque, um débito em estoque. Quando eu compro, é um débito em estoque e um crédito em passivo, lá no passivo, como se fosse um fornecedor, TPR também, ok? Quando eu vendo, né, isso quando eu vendo, eu faço a receita bruta, ao invés de registrar lá um contas a receber, eu faço um TPR no ativo, né? Então, quando eu compro, o TPR é no passivo, quando eu vendo, o TPR é no ativo. E a nossa nova matriz, quando nós calculamos, então, não é? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o PL, não é? O percentual de participação, não é? Qual é a compra, qual é o percentual de investimento, lá no nosso caso, nos exercícios aí, tanto na empresa A como na B, foi de 60%. Então, o percentual de participação, aí calculamos lucros não realizados ascendentes, lucros não realizados descendentes, que nós já vimos, e esse lucro não realizado paralelo aqui. Nesse caso, seria se a empresa B e a empresa C tivessem realizado negócio entre elas, não é? São duas empresas que estão coligadas, não é? A empresa A, mas elas não realizaram nesse exercício negócio, compra e venda entre elas, entre a B e a C. Somente a B e a C fizeram negócios com a A vendendo e comprando da B e da C, perfeito? E aí sim nós fazemos o cálculo do MAP, perfeito? E depois disso aqui, depois de todos esses cálculos, é que se houver que calcular dividendos, né? Aí sim, antes dos dividendos, as reservas, né? Fazemos as reservas e depois fazemos os dividendos, conforme já vimos lá em contabilidade geral, perfeito? Então, dessa forma, finalizamos aqui mais essa aula e nas próximas aulas faremos bastante exercícios. Ainda tem mais 2 exercícios, perdão, não são tantos, mas ficarão bastante evidente todos esses lançamentos que fizemos aqui como exemplo nesses 2 exercícios simples que seguimos aqui. Um mais simples e um pouco mais complexo. E adiante faremos novamente todos esses cálculos para que fique ainda mais claro, ok? Para que o aprendizado seja completo. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.